empate em 0-0 com a seleção do Equador. E nesse vídeo eu quero te mostrar alguns detalhes táticos desse confronto, as ideias iniciais do Ancelotti, como o jogo se desenrolou também para a seleção brasileira. Por isso a gente já vai para o campinho com as formações iniciais do jogo, para mostrar um pouco da dinâmica e do que foi esse confronto. O Brasil veio a campo num 4-3-3, com aquela escalação da prévia, né? Então, sem nenhuma novidade dentro daquilo que estava previsto nos dias anteriores ao jogo. A questão era entender a distribuição. O Estevão seria um ponta ou o Estevão ia jogar como um 10 num losango com Vinícius e Richarlison como dupla? O Estevão, de fato, foi um ponta, mas com uma dinâmica um pouco diferente, né? O 4-3-3 do Ancelotti, quando saía para o jogo, tinha muitas vezes o Alexandro ficando mais próximo aos zagueiros, né? O Alexandro Ribeiro, que fez um bom jogo, e o Marquinhos. Acho que a solidez defensiva do Brasil é sim um tema dentro desse confronto. O Brasil tinha sofrido gols em 4 jogos consecutivos nessas eliminatórias, enfrentou um adversário que faz uma campanha muito boa, que tem a sua força, não é uma potência do futebol mundial, é claro, mas tem feito sim boas eliminatórias. Então sair de Guayaquil sem ter sido vazado, né, e sem, mais do que isso, sem que o Alisson praticasse grandes defesas, eu acho que sim, é uma notícia e positiva para o Ancelotti. Mas voltando à questão da saída de bola, muitas vezes o Alexandro do Flamengo ficava próximo ao Marquinhos e o Alexandro Ribeiro, e isso dava ao Wanderson a possibilidade de subir, de se projetar. O que fazia, por sua vez, com que o Estevão viesse jogar numa faixa mais próxima da do Richarlison, né, nas costas aqui do trio de meio campo, Caicedo, Alan Franco e o Vitti. Porque o Equador também, diferente da prévia e do que era imaginado, veio a campo com uma linha de 4. Né? O Ordonhas, zagueiro, fez a lateral direita para um duelo individual com o Vinícius, e o Pátio com o Hincapié por dentro, além do Estupiñán na esquerda, que é muito mais um ala do que um lateral direito também. Então, essa questão do Estevão centralizar mais, tinha, a minha avaliação, é claro, né, como pano de fundo a ideia de, a partir de uma saída mais limpa, se possível, encontrar um jogador que pudesse desequilibrar entre as linhas de marcação, o que acabou não acontecendo. Eu vou mostrar alguns exemplos nesse sentido, mas aqui primeiro para a gente ilustrar um pouco da teoria, né? Vinícius bem aberto do lado esquerdo, também como um escape para partir nesse 1-1 contra o Ordonhas. O Brasil procurou bastante o Vinícius e até acho que ele, do ponto de vista de soluções, encontrou bons lances. Ele não decidiu o jogo, não desequilibrou, mas ele encontrou bons lances ao longo do confronto, né, dentro do que era possível nesse cenário. E basicamente, né, dentro desse desenho, um Brasil que buscava velocidade com o Estevão e o Vinícius, e que tinha muita dificuldade em sair na faixa mais central com o Casemiro, com o Gerson, com o Bruno Guimarães, pelos encaixes propostos pelo Sebastián Becassese, mas também pela boa pressão que foi feita pela seleção equatoriana, né? Não só a marcação encaixada, mas a capacidade de pressionar alto, de roubar, de incomodar no campo de ataque. O Brasil não teve conforto para sair jogando. E isso ficou muito evidente e evidenciou o panorama da bola esticada no Vinícius e no Estevão. E é claro que é um aspecto que o Ancelotti vai olhar e vai trabalhar para melhorar nesse pouco período que ele tem de treinamento, de trabalho, né? Não são várias sessões de treino. O Ancelotti fez um treino e meio, eu acho que dá para dizer assim, com o grupo completo. Eu acompanhei lá do CT Joaquim Grava 2 dos 3 dias da preparação. No primeiro dia ele não teve o grupo completo. No segundo dia, o Carleto teve sim o grupo completo. E no terceiro é aquele viagem e pré-jogo. Então, não tem como você fazer um treinamento tão forte assim. Dentro desse cenário, que dá para fazer? Arrumar a casa defensivamente, é claro, né? Mais na orientação, na conversa, para que o time tente se manter organizado, compacto, sem ceder espaços, né? Sem dar latifúndios aí para os adversários poderem aproveitar, e ofensivamente tentar se aproveitar nesse cenário especificamente mais do talento do que algo elaborado. Repito, porque é muito difícil elaborar nesse tipo de cenário. Separei também alguns lances aqui para a gente falar um pouco do jogo e mostrar um pouco das dinâmicas, né, essas que eu mostrei no campinho, na prática de fato. Então, saída de 3 com o Alexandro ao lado do Alexandro Ribeiro e do Marquinhos, e a tentativa do Brasil de construir, né, com triangulações, com troca de passes. Era essa a ideia inicial.
Como eu disse, com o Vinícius bem aberto de um lado, então se a bola fosse para o lado esquerdo, o Gerson podia oferecer um apoio para tentar gerar uma triangulação e um avanço, já que não é possível. Retorna, roda, vai para outro lado, com outra dinâmica. Aqui o Wanderson bem espetado e o Estevão, como eu disse, vindo jogar mais por dentro, para tentar circular nesse espaço entre as linhas de marcação do Equador, que foi um espaço muito pequeno, né? E aí eu chamo a atenção para essa imagem. Olha como o Equador está compacto no campo, né? A linha de 4 bem próxima, a linha de meio campo somada aos dois homens mais centralizados, né? O Yeboah e também o Alan Franco, fechando as linhas de passe por dentro. Então aqui o Alexandro Ribeiro não tem uma opção para jogar por dentro. O Gerson está entre dois marcadores, o Casemiro tem o seu passe fechado pelo Alan Franco e o Bruno Guimarães também está ali entre dois marcadores, além do Yeboah fechando o passe dele. Não é possível jogar na faixa mais central. Então isso também foi um destaque do Equador, né? Um time muito compacto no seu trabalho de marcação. Isso fez com que o Brasil tivesse que muitas vezes trabalhar num panorama de uma bola mais esticada, né? Aqui até tenta ter a paciência para construir, mas acaba errando o passe e o jogo não flui. Aqui o exemplo da questão da pressão na saída de bola que eu citei, né? Essa é uma característica do time do BKSS, ele pressiona muito o adversário, ele tenta sufocar a todo tempo, com encaixes individuais, mas também fechando as linhas de passe. E a gente vai ver aqui ao longo desse lance, né, como os jogadores de meio e ataque eles vão se movimentando para sempre fechar a opção de passe para quem tem a bola. Então aqui o Marquinhos ele só consegue jogar para o lado, ele não consegue progredir no campo. A ideia aqui é não deixar o adversário avançar. E com isso ir subindo para tentar forçar um erro, recuperar uma bola mais próxima do gol. Aqui o Wanderson até tem um espaço, né? Quando o Alexandro Ribeiro recebe lá em cima, o Wanderson vem fazer um deslocamento para oferecer justamente uma opção de passe, para tentar fazer o Brasil se desafogar, porque tá todo mundo pressionado lá daquele lado, você direciona a bola para o outro para tentar subir, mas não dá, porque rapidamente o Estupinha sobe, pressiona, fecha o passe. E o Estevão, que seria uma opção, também já está pressionado pelo Hincapié, que sai da linha defensiva, muito compacto, né? O time vai subindo, sobe em bloco, e com isso não há possibilidade do Brasil trabalhar, sair jogando, e o Equador consegue com isso recuperar. Em alguns poucos momentos, havia ali desencaixes que poderiam favorecer o Casemiro. Eu acho que esse lance é um exemplo disso. Só que o Casemiro não é esse volante de passe, né? Essa bola vai entrar nele aqui, até com espaço para girar. Se ele fosse um jogador que tivesse essa valência, né? Fosse um jogador de construção, aqui ele poderia girar nessa pressão e acelerar, mas não é o estilo do Casemiro, ele não é esse tipo de jogador na construção. Então ele vai tentar um passe de primeira para o Richarlison, que até foi uma ideia boa, né? Mas o Richarlison está muito longe desse pivô, e aí o Moisés Caicedo vai conseguir recuperar. Então a gente está vendo aqui vários lances que o Brasil teve dificuldade para construir, para sair da defesa trabalhando a bola e ofereceu a posse para o Equador recomeçar, iniciar de novo seu processo de ataque e tentar criar alguma jogada. Aqui de novo um lance nesse sentido, né? E aí com uma variação para qual eu quero chamar a atenção e acredito que possa ser uma chave para o Brasil nos próximos jogos, nesses próximos encontros aí com o Ancelotti. O uso do Bruno Guimarães como um elemento, entre aspas, surpresa na saída de bola. Porque a configuração da saída é com Marquinhos, Alexandro e o Alexandro lateral esquerdo, né? Os dois zagueiros mais o lateral. Mas o Bruno Guimarães baixando do lado direito, muitas vezes ele pode gerar uma surpresa na marcação e até uma vantagem para o Brasil construir. Então esse lance mostra um pouco dessa intenção, né? Do Bruno sair um pouquinho da faixa mais central e recuar para oferecer um passe e tentar fazer o Brasil andar no campo. Nesse lance especificamente acaba até não acontecendo, e aí resta ao Alexandro Ribeiro, com esse panorama de pressão e encaixes, girar uma bola no Vinícius para buscar o jogador do Real Madrid na velocidade, né? Ele gira bem uma bola no Vinícius e o Vinícius vai para cima, ganha o primeiro duelo, ganha o segundo no cruzamento, a defesa afasta. Então o Brasil acabou ficando muito pendente disso, né? De encontrar Vinícius e Estevão na velocidade. Aqui de novo aquela questão a qual me referia. Quando o Bruno Guimarães passa muito para frente, passa muito da linha da bola, a gente viu ao longo do jogo uma marcação muito compacta no meio, né? Então quando ele passava da linha da bola, ele ficava habitualmente, né, ficava eventualmente preso, melhor dizendo, entre a linha de meio e os dois homens de frente que se aproximavam, né, formando ali um espaço onde o Brasil não conseguia trabalhar. Então, bola girada no Vinícius de novo e aposta no 1 para 1.
Aqui ele ganha, disputa, ganha, vai no fundo e a jogada acaba não acontecendo, não fluindo. É claro que isso é um aspecto meio natural nesse panorama, né? Você tem pouco tempo para treinar, pouco tempo para trabalhar, então os ajustes defensivos de organização, de compactação, são um pouco mais fáceis de fazer do que dinâmicas ofensivas. Isso de fato vai demandar mais tempo e mais trabalho. Aqui um exemplo de como sem o espaço, né? Ou sem a capacidade de uma melhor construção, você pode se aproveitar do espaço. E para isso precisa duelar pela bola. E foi muito bem o Bruno Guimarães nesse lance, né? Porque ele duela, recupera, e aí ele vai pôr o Estevão na velocidade. Aí é um desequilíbrio, né, na marcação defensiva, no sistema de marcação defensiva. E aí o Estevão ganha, enfim, acelera, acaba não conseguindo a melhor das finalizações. Para fechar esse combo aqui que eu estou exemplificando, da saída de bola, mais as dificuldades do Brasil de se estabelecer no ataque e criar nessa estreia do Carlo Ancelotti, quero mostrar um lance que tem um desenho bastante parecido com o do primeiro tempo, né? Que é o Equador sobe, encaixa, pressiona e vai fazendo o Brasil jogar para o lado e para trás, nunca progredir, mas com um detalhe da movimentação do Bruno Guimarães que fez toda a diferença. Lembra que eu disse antes, né? Essa variação do Bruno Guimarães baixando pela direita pode dar ao Brasil um novo elemento nessa saída de bola. E assim foi. O Bruno Guimarães baixa para oferecer uma condição de passe para o Marquinhos. E olha a diferença do Casemiro naquele outro lance, né? E aí é questão de característica do jogador, né? O Bruno Guimarães, antes dele receber, ele já tá virando e olhando para frente para ver, para dar uma mapeada nas opções. Então aqui ele já recebe, enquanto o Casemiro recebeu para tentar girar, aqui ele já recebe virando de frente, ó. Isso já dá para ele uma vantagem, porque ao passo que ele já está de frente para o jogo e a marcação do Equador deu uma hesitada nesse encaixe, vai o meia ou vai o ponta, se abriu um espaço e ele vai encontrar um passe no Estevão. E perceba que nesse passe que ele vai dar no Estevão, o Brasil já vai eliminar metade do time do Equador. E a bola girada do Estevão no Vinícius, aqui sim numa condição de vantagem, né? 1 contra 1, é também fruto disso, né? Você elimina a pressão, você vai encontrar campo para atacar. E o Vinícius conseguiu aqui uma boa jogada individual, vem o cruzamento para trás e o Richarlison vai acabar desperdiçando. Essa aqui, na minha opinião, foi a melhor oportunidade que o Brasil produziu no jogo. É uma produção muito boa, porque é a construção desde a defesa e é a chegada ao campo de ataque. Então, é um primeiro jogo, a gente precisa sempre levar isso em consideração. Defensivamente, o Brasil foi mais sólido do que em outras ocasiões. Ofensivamente tem muita coisa que precisa ser melhorada e, repito, isso só o tempo vai dar. Acho que a gente teve algumas indicações, mas o tempo vai trazer ao Ancelotti um trabalho que possa entregar mais elementos para que seus jogadores possam decidir o jogo. Se você curtiu esse vídeo, gostou dessa análise tática detalhada da seleção brasileira do Ancelotti, quero pedir para você curtir também o vídeo aqui no YouTube, se inscrever no canal, ativar as notificações e espalhar esse conteúdo por aí para que a gente possa alcançar mais pessoas. Semana que vem tem de novo Seleção Brasileira e a gente vai trazer mais uma vez a análise do jogo contra o Paraguai e ver o que evoluiu nesse Brasil do Ancelotti. Até a próxima. Valeu!